Olá, bem-vindo a mais um podcast do Sétima Arte. Eu sou o João. Eu sou o Maurício. Galera. Minha vez? Oi, eu sou a Dani. Eu sou o Bruno. E estamos com o time faltando, só falta o Vitor, né? Que ele falou que estava cansado, não pôde participar hoje. Algum problema dele, sei lá, que ele teve. Então a gente vai continuar com o nosso time, né? A pauta que a gente sugeriu, né? A pauta, no caso, foi o Bruno que deu a ideia, né? Pra falar das crises que Hollywood está enfrentando, né? Hoje em dia. A gente vai falar de alguns casos de remakes, né? Que estão sofrendo, né? Também o começo, né? De chamarem diretores de fora de Hollywood pra atuar, pra mudar um pouco da cara do cinema, né? A gente vai comentar tudo isso a partir de agora, né? Tudo bem. Então a gente separou alguns remakes, né, tipo um pouco mais famosos, que estragaram um pouco o original, né? A gente vai começar a falar do mais polêmico de todos, porque estragou. Não sei no caso se estragou, pra mim estragou, né? O Mestre do Suspense, né? Que foi o Alfred Hitchcock, que estragou Psicose, do diretor Gus Van Sant, né? O que vocês acham desse filme, assim, comparando com o original, tudo? Eu acho... Cara, botaram aquele cara lá que faz o filme do Will Ferrell pra fazer o Norman Bates, né? O nome dele? Vince Vaughn. Vince Vaughn. As escolhas ali de um podcast são bem errôneas, mas ao todo, eu acho que o filme não é tão horrível assim, né? Tipo, acho que é muita tocha pra uma bruxa inofensiva, assim, não. O problema do filme é que ele é frame a frame igual ao do original, só que colorido, com atores diferentes. Ele não soma em nada o original, entendeu? Porque, Sim. como dizer, todos os planos são iguais, os frames, a trilha, só botaram atores melhores. Na verdade, esse é o tipo comentário que a gente quer fazer desse filme, né? É igual ao original, então não precisava ter feito. Não sei qual foi a finalidade que o produtor teve de, vou fazer, e o cara vai lá e faz um filme igual. Eu digo qual é a finalidade do produtor? Ganhar dinheiro. Sim, mas é do diretor, né? Certo, com um filme que é histórico, falou, vamos fazer colorida, porque nem todo mundo gosta de assistir filme em preto e branco, as pessoas vão querer assistir a nossa versão, e botar um diretor que tava na época falado, ganhando prêmios e tal, que era o caso do Gus Van Sant, e eu acho que o Gus Van Sant deu uma cagada na hora que foi dirigir, falou, cara, eu vou fazer os mesmos planos, o mesmo frame a frame do filme. Tá um pouco mais ousado, né? Tem uma certa nudez no início do filme. Mas nada demais também, né? No caso, assim, eu achei muito ruim. O Vince Vaughn, como o Bruno falou, realmente ele é pouco expressivo. Não contribui nem metade do que é o Anthony Burgess, né? Anthony Burgess, que é o Norman Bates, o Anthony Burgess, né? Que é o Norman Bates do original. Né? É o Anthony Perkins. Então, é Burgess, né? O Anthony Burgess é do Laranja Mecânica. Não. O Anthony Burgess é o autor. É o Anthony Perkins. Anthony Perkins, né? Autor de Psicose. Certo, o Anthony Perkins, ele não é... O Vince Vaughn não é nem metade do que o Anthony Perkins é, sinceramente. O que acontece, João, que o Anthony Perkins não estava interpretando o Norman Bates. Ele é daquele... Não, verdade, cara, ele realmente é daquele jeito. E existe realmente uma questão, ele é homossexual. O Anthony Perkins, acho que até morreu de doença veneno, não sei. Mas ele escondia isso, disseram que ele era realmente daquela forma. Então, o Hitchcock soube usar isso a seu favor. E sim, depois até ele dirigiu Psicose 2, 3, 4, 5, sei lá quantos psicoses teve depois. Sim, tanto que o próprio no filme Hitchcock, né? Que apesar de ser um filme fraco em relação às questões que aconteceu no set, assim, tem essa parte aí que eles falam, né? Que tipo, esse personagem, esse ator, ele tem uma certa, assim, eu não sei, acho que a mulher do Hitchcock no filme, ela fala que saca um tipo de uma homossexualidade que poderia contribuir para a construção do personagem, em Psicose, naquele jeito meio, o cara meio, como fala? Preso, né? Que não fala quem ele é tímido, introspectivo, né? Cara, eu acho que não poderia uma escolha pior do que colocar o Vince Vaughn, sabe? No dia que eu entrei na faculdade e falei, o remake aí passaram lá, eu falei, caralho, é o cara que faz comédia com o Will Ferrell, essa galera toda aí. Sim, o cara já é muito comédia. Ele já é não tem como você levar a sério um assassino interpretado pelo Vince Vaughn. Exatamente. Esse é o problema. Ele é pouco expressivo. Pelo menos ainda bem que eles não chamaram o Daniel Day-Lewis, né? Que vai que ele virasse um assassino mesmo, né? Quem é o Daniel Day-Lewis?
Ed Murphy, ele faria todos os papéis. Também, ele podia fazer isso. Imagina a cara do Ed Murphy sendo assassinado. Por ele mesmo. Aquela cara dele, a bocona aberta, assim. Mas eu achei o filme muito ruim, muito pretencioso, tipo, fazer frame a frame. Sei lá, pra mim acho que é um dos piores gastos de película da história, sinceramente. Eu acho muito que ruim. ele é extremamente preguiçoso. Isso sim, né? Acho que essa é a palavra certa. Sim. Sem necessidade. Isso Não é sei. verdade. Minha opinião é meio mista aí. Eu não falo que é bom, mas eu também não acho que é tão horrível assim. Tem remakes bem piores, tem remakes bem mais. Assim, que você eu pega a acho obra ruim- original. Eu acho ruim quando eles pegam o filme, por exemplo, de um dos mestres do cinema, que é o Hitchcock, Sim. ou pega, por exemplo, sei lá, vamos refilmar agora 2001 Odisseia no Espaço com o cara que fez o Gravidade. Alfonso Cuarón. Falar, vamos filmar 2001 com o Alfonso Cuarón, porque ele fez o Gravidade, não sei o que, sabe? Putz, não ia ser, sabe, a mesma coisa. Eu acho que seria muito, assim, pretencioso fazer uma coisa, só porque um diretor fez uma coisa, assim, um pouco melhor do que tinha na época. O que eu acho é que o pessoal tem que investir muito menos em remake, principalmente diretor bom, porque isso torna a carreira do diretor mais tão frágil. Isso fragiliza tanto a carreira de um diretor. O pessoal não tem muita ideia, né? Que nem, ok, o Gus Van Sant, anos depois ele se superou e fez a da Elefante, ganhou um prêmio em Cannes, mas pô, antes disso ele sujou lá, ele cagou ali em cima de Psicose, né? Tipo, não precisava. Cara, ele fez até um filme muito legalzinho, muito bom até, que é o Gênio Indomável, né? O roteiro do do Matt Damon com o Ben Affleck, né? Não, mas é um roteiro próprio, é um filme próprio, é um filme que tem vida própria, não fica em cima de um clássico, né? Tipo, deixa o Psicose lá, faz outro filme, cara. Acontece, o fato é que a maioria dos remakes que estão entrando em cartaz atualmente, eles não têm um motivo de existência. São filmes que deram certo e eles querem ganhar mais dinheiro. E o filme ou é um plágio ou ele é muito inferior. Quando acontece o fato de que é um filme que a ideia era boa, tinha algum elemento bom, mas o filme não era tão bom, porque de repente, década de 80, 70, os efeitos visuais não eram tão competentes como os de hoje, ou tem um roteirista que consegue trazer para aquela história antiga algo melhor, ou como foi o caso do Robocop, que o Padilha trouxe elementos atuais, contemporâneos pro Robocop, fez um outro Robocop. É interessante. É interessante. Mas a maioria é tipo, vamos ressuscitar aquele personagem, botar explosão e bomba, é beijinho no ombro, entendeu? É tiro, porrada e bomba. Sim, é pouquíssimo. Não, mas é pouquíssimos remakes que reinventam o filme. Assim, por exemplo, Cabo do Medo ele reinventa e deixa até mais pesada a história. A Mosca, ele muda aquele detalhe que torna o filme totalmente diferente do original. Sim, são coisas, são ideias, né? O Robocop também. Um certo receio de mudar demais, né? Porque eles já querem uma história que fica ali garantida. É nessa coisa de vamos ser igual já tem, vamos melhorar só um pouquinho, caso piorar, né? Uma linha muito ruim. A questão é que Hollywood virou uma grande fábrica de carne de vaca, assim, de 10 comédias que saem. De 10 comédias, por exemplo, que saem num ano, 2 ou 1 de filmes de ação, um tem um tom mais crítico e por aí vai. Né? Além dos dramas, né? Que também facinho pra cair na água com açúcar. Então realmente tá cansativo você ir no cinema, se olhar, já vi esse tipo de filme antes, né? E você não tem muitas opções interessantes pra cinema. Tanto que esse fim de semana não tinha nada de interessante aqui em Jundiaí. Isso na Copa também. Na verdade, não tem nada de muito interessante no cinema, né? Não, show os últimos dias não. Tem alguns casos raros que o remake é melhor que o original, como é o caso, por exemplo, do Scarface. Sim. Ou o remake famoso que o original, Infiltrados, por exemplo. Pois é, né? Esses casos, pouquíssimos casos, né? Quando um diretor muito bom, né? Tem um controle na obra. Por exemplo, remake de Karate Kid, pra botar o filho do Will Smith com o Jack Chan. Lutando com Kung Fu? Lutando com Kung Fu. É o que eu mais... Entendeu? Tem remakes bem piores, que não faz sei lá, assim, a história do Karate Kid, pelo que eu vi, até é legal, mas o problema é o título dele. Não põe Karate Kid quando não há Karate Kid. Isso é pilantragem, assim, de nível descarado, assim. Não faça isso.
tava vendendo pelas pessoas que estavam ali. Eu só fui ver o filme porque é o Jack Chan no Mestre Miyagi, cara. Sim, né? É isso que mas... é umas coisas assim... É que nem eu falar, os 7 samurais, a história se passa no Brasil. Não, cara. Os 4 capoeiristas. Porra. Não, mas os 7 samurais, você tem que concordar que se encaixaria em qualquer parte do mundo pela própria pela própria filosofia do filme. Mas tipo, isso não quer dizer nada. Por exemplo, Yojimbo, o samurai, por um punhado de dólares a mais. Sim, mas é que história, mas pelo menos esses filmes faziam. O filme é ruim, né? Não, mas a questão não é essa. A questão é, quando você muda de cultura, você tem que mudar tudo, até o título, que nem o filme do Leone, ele muda, né? Por uns dólares a mais, América. 7 samurais virou 7 homens e um destino, né? Para o oeste, combina. Agora você pega China, o Japão, por exemplo, Karate Kid, ok, é Japão. Você passa pra China, acho que é um pouquinho de decência você colocar Kung Fu Kid, no mínimo. Mas daí não dói, não machuca ninguém. O pessoal vai saber, uma relação com Karate Kid. Qual o problema? Não faz sentido, é simplesmente incoerente. É por isso que você fala, é carne de vaca, já tá virando carne de vaca os filmes de Hollywood. Vamos falar. Mudar o filme e mudar o título. Vamos falar uma questão que tá querendo dizer sobre essa saturação de Hollywood, que não é só a questão do remake, mas é uma questão que tá surgindo o seguinte: Hollywood não tem ideia. Raramente existe um filme com uma ideia original. Ou é remake, ou a partir de certo momento, já a partir da década de 90, vamos adaptar videogames. Eles adaptaram Mortal Kombat, Street Fighter, que não tinham jogos que não tinham nenhuma história na época, pra pegar o sucesso embalado dos jogos. E depois, a partir dos anos 2000, começou com Resident Evil e alguns outros casos. Agora vai ter o filme do Sonic, que vai ser a lá Smurfs, que provavelmente deve ser uma bosta. O que eles vão fazer? O filme do Sonic eles vão fazer que nem Smurfs. Meu pai. Filme do Sonic. Filme do Sonic. Eu até acho legal. Acontecemos do filme do Mario, né? Aquela bomba. Mas é muito bom o filme do Mario. O filme do Mario é muito bom. E tem o filme do Angry Birds também, né? Que vai sair. Vai ter filme do Jesus. Sim, a notícia tá rolando desde o ano passado. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho mais interessante disso? Que o melhor filme sobre games não é um filme de game de verdade, que é o Detona Ralph. Cara, a verdade é única, tem que esperar. É muito criativo, inclusive. É um filme é criativo e ele pega várias referências. Eu falo, os Smurfs também, o Lego, ele brinca com o conceito por exemplo, o Lego, ele brinca com o conceito do Lego dentro da narrativa. Porque você não pega um roteiro de um game e transforma nele como uma sacada para utilizar um filme mais criativo. A verdade é única. A verdade é única. Que o melhor filme do mundo e o melhor filme baseado em jogo ainda tá por vir, que vai ser o filme do The Last of Us. Quando esse filme sair, vai ser a melhor coisa do mundo. Guardem minhas palavras, hein? Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque o próprio The Last of Us dá pra ver que é um filme em si. Que Eu acho super valorizado Last of Us. Eu acho demais valorizado. Qual? O Last of Us eu acho valorizado. Eu gosto, acho legal, mas também não acho. Eu gosto mais de Uncharted. Uncharted pra mim. Sim, Uncharted. Pô, esse é sensacional, cara. Mas Uncharted já tem o Indiana Jones, né? Não precisa. Então, isso. Bota o Indiana Jones pra ser o coroa lá, eu esqueci o nome dele. Bota pra fazer lá esqueci o nome do coroa. O Harrison Ford pra ser o neto do Rick. Não, Sam. Putz, é o. Merda, tô até procurando. O Sully. É o Sully. Daí seria ótimo, você faria até uma homenagem ali a Indiana Jones e tal. Eu acho que o filme do Uncharted seria ótimo, porque é um Indiana Jones diferente. E não existe um conflito com o Indiana Jones, porque o último Indiana Jones foi uma merda também, foi pra ganhar dinheiro. Aquele Indiana Jones foi uma bosta. Eu até achei bom. Eu até achei legal esse último Indiana Jones. Não tão bom quanto os teve uma época geral que vamos fazer continuação, o cara tá velho, vai ser o filho do personagem, ou é ele mais jovem, ou é o neto, ou é sempre assim, né? O problema surgiu quando já falaram que iam substituir Harrison Ford pelo Bradley Cooper. Eu já não é um ator que eu tenho lá, seja muito fã. O remake do Indiana Jones, acho que tem possibilidade de fazer novos filmes com o Indiana Jones mais jovem. Acho que tem possibilidade de eles acabarem com a história do Indiana Jones e seguir em frente. Isso eu também acho. Deixa quieto, não tô mexendo Foi demais. Uma série do passado, né? Ninguém quer mais saber de Indiana Jones.
Você vê assim, cara, não, já deu. dos games que eu tava citando, a partir dos anos 2000 também existia uma febre, depois de X-Men, principalmente depois do Homem-Aranha, vamos adaptar quadrinhos. Então começou todo mundo na correria de fazer filmes baseados em heróis. Tivemos grandes bombas, como Demolidor, Quarteto Fantástico, e depois tivemos acertos, principalmente quando a Marvel resolveu virar uma produtora, né? Fazer a própria Marvel fazer. E tanto que a linha da Marvel de fazer tantos filmes anuais, a DC tá tentando imitar e querendo pegar isso, porque hoje em dia o que mais se ganha dinheiro no tema é com super-heróis. Sim, o super-herói já virou o terreno. Ele ao mesmo tempo é um terreno arriscado, mas no fim ele acaba sendo um terreno bem confortável para os produtores. Cara, não é um terreno arriscado, porque se os fãs vão assistir, mesmo que seja uma Lanterna Verde, daquele filme, os fãs vão assistir. É verdade. Então, é um terreno confortável porque eles sabem que vão lucrar, mas é um terreno, eu falo, arriscado pelo que qual as controvérsias que vai gerar. Nem todo filme que lucra tanto necessariamente bem elogiado. Vamos pegar coisas que fizeram sucesso. Star Wars vai retornar agora. Star Trek voltou. Remake de Star Trek. Então, tudo uma questão de eles estão pegando tudo lá das catacumbas, que ninguém vai Stargate, já foi anunciado que vai ter uma nova trilogia de Stargate. Então eles estão pegando tudo e querendo fazer remake de Labirinto. Labirinto? Nossa, Labirinto do David Bowie? Isso. Nossa. Labirinto do Jim Henson, né? Nossa, vai ser uma merda, cara. Vai ser tudo em 3D, assim, né? Tem alguns takes que eles querem fazer que não fazem nenhum sentido. Mas, vamos falar. Tem uma intimação de recente que eles querem fazer um remake. Saiu esse tempo desse, que era chamado Meu Amigo Dragão. Uma coisa que ninguém lembra, mas eles querem estar. Nossa. Cara, eu adorava aquele filme. Sabe o que eu acho que tá faltando? Vai ganhar remake, Caça Fantasmas. Nossa, tem uma lista extensa. São filmes assim que você não toca, né? Sei lá, você não toca mais. Deixa. Foi uma coisa de momento, né? Foi uma febre de momento. Eles não vão conseguir, por mais que tentem, reproduzir isso de novo. Claro, né? Meu remake, Amor Sem Fim, que é remake dos anos 80 com a Brooke Shields, que realmente eu não conheço. Saiu agora esse final de semana. Isso. É um filme de coisa, tá fazendo remake de qualquer coisa. Deu certo um pouco, vamos fazer remake. Footloose teve remake, fazia sentido ter remake. Foi um fracasso, né? Pelo amor de Deus. Pois é, sabe? Umas coisas. Aí é uma outra questão que a gente tá vendo muito hoje. Com Malévola, por exemplo, que é um sucesso. Eles estão pegando histórias de contos de fadas, histórias antigas, que já foram adaptadas para o cinema antigamente, principalmente para Disney, e botando uma nova versão, colocando uma visão mais adulta, botando uma coisa meio crepúsculo, triângulo amoroso e vende. Você vê que isso tá foda no cinema. Mas o que eu acho legal, que eu não... Cara, eu posso estar enganado aqui, eu não me lembro de ter visto um filme que é uma adaptação de um conto dos Irmãos Grimm original. Ou os Irmãos Grimm, ou conto de fada original. Porque se os ouvintes aqui souberem, os contos de fadas que a gente conhece hoje em dia, eles não eram infantis como atualmente. Tanto que eles tinham mutilações e canibalismo. Eram histórias pesadas. Se tivesse isso, eu ia amarradão assistir. Eu adoraria ver as visões. Mas por enquanto ninguém resolveu adaptar. Se bem que lançaram o Branca de Neve Educador, né? Que foi com a menina do Crepúsculo. Fizeram João e Maria também, que eles estão todos, sei lá, se atirando, esfaqueando pessoas. Uma bosta aqui. Foi horrível. Mas sabe que não é a primeira vez que Hollywood tá passando. É que a crise de Hollywood não é financeira. Esse é o problema. É criativa. Se fosse financeira, aí os executivos estariam mais desesperados por algo novo e que fizesse sucesso. Mas assim, o problema. O duro nisso é, se vocês forem ver, por exemplo, foram pegar o Charlie Kaufman. Não sei se vocês sabem, né? O Charlie Kaufman, um dos melhores roteiristas, eu acho que do mundo, por ver. Sim, e ele tava naquele cartaz americano lá, recolhendo dinheiro pra fazer filme, sabe? Eu acho que assim, mais ou menos a galera tem muito medo de investir também em algumas ideias novas, assim. Eles ficam com muito medo de perder dinheiro também. Dá de ganhar, de perder e não investe, tá? Fica naquela roda viva, né? Da mesma coisa, aquele ciclo, né? Essa que é a questão, né? Diretores independentes que sempre estão buscando inovações, não tem, né, espaço, né? É que nem... não tem espaço dentro de Hollywood. Então,
Sei lá, é triste isso. Que nem eu falei, eu gostaria que a crise fosse financeira em Hollywood, de verdade, porque aí impulsionava a galera a buscar coisa nova. Isso aconteceu na nova Hollywood. Está existindo sim uma crise financeira, tanto que vários estúdios fecharam. Você fala quais estúdios? Estúdios de produção ou estúdios... Esses grandes estúdios estão acabando. Não estão aguentando a competição. Até que eles pedem financiamento pra China, né? Pra investir algumas coisas. E você vê que eles estão tão... eles não estão gastando muito dinheiro às vezes pra fazer filme. Esse filme do Godzilla parece que a renda dele pra fazer o filme nem foi tão grande assim. Aí eles pegam um diretor, como vai ser, por exemplo, agora o novo Jurassic Park. O diretor, ele só fez um filme, que foi um filme independente, uma comédia independente, chamada Safety Not Guaranteed. O filme deu certo, eles pegaram o cara e chamaram o cara pra fazer o filme. Eles estão agora pegando esses pequenos diretores, porque ele vai fazer o que o produtor quer, que ele vai estar deslumbrado que ele tá em Hollywood, ele ainda não é ninguém, e vai fazer o que quer com o filme e pagar menos cara. Que desânimo, velho. Não, mas é que o problema é que na crise de hoje não é igual a crise que ocorreu há 40 anos atrás, quando surgiu o Scorsese e aquela galera toda. Não foi tão... É que aquela lá foi uma coisa, né? Aquela lá foi cinema perdendo pra TV. Hoje é tudo muito junto, assim. Na verdade, hoje o cinema e a TV estão perdendo pra internet, né? Cara, eu acho assim, que igual que o Roberto Sadowski falou uma vez, o cinema devia morrer nos anos 70, né? Porque seria a melhor coisa que existia. Ou não sei. Eu acho esse comentário meio... meio errado. Não, assim... Essa coisa boa do cinema... Não, a gente nem tá aqui falando de cinema. Oi, desculpa. Não, eu não entendi o que a Dani falou. Oi, o que você falou? Eu falei que se isso fosse verdade, a gente nem ia estar aqui falando de cinema agora. Sim. É verdade também, né? Mas... esse podcast não existiria. Enquanto criativo... Não, tem muitos filmes de grandiosos anos 80 também. Isso aí do Sadowski é verdade, o Sadowski fala muita merda, né? Ele é tipo o Rubens Evaldo Filho, versão mais esculachada. É um comentário idiota porque a profissão dele, né, se baseia nisso, né? Se não existisse cinema, então ele não teria profissão, não teria outra profissão. Eu não sou a favor a fim de nenhuma arte, não porque ela ficou pior ou melhor, porque não é só o cinema que tá pior também na questão de criatividade, né? A arte plástica também não tá aquelas coisas também hoje em dia. Claro que tem coisa boa, mas é escasso, né? Você compara, por exemplo, eu não assisti o filme do Godzilla, senão o filme do Godzilla eu não assisti. Aí você compara Godzilla, que quer usar o Godzilla, que parece que nem tem muito do Godzilla no filme. E aí o Guilherme Del Toro, que é um cara autoral, ele pega. É um cara que gosta disso, ele pega esses monstros, ele pega robôs, ele pega várias coisas da cultura nerd e da cultura mesmo, do cinema oriental e tal, e traz de uma forma mais criativa. Ele usa isso. Então, eu acho que tudo bem, vamos usar monstros gigantes, beleza, mas vamos fazer uma coisa mais criativa, vamos juntar com outra coisa. O que falta é essa energia. A energia que o Del Toro tem é a energia que os diretores, como eu falo, né? Esses diretores que chegam e viram tudo de cabeça para baixo e muda toda a indústria, é o que eu gostaria de ver mais, assim. Del Toro, Cuarón, esses diretores mexicanos, principalmente. São uns caras assim que chegam em Hollywood e fazem uns filmes puta maneiros, assim, uns filmes que brincam com a linguagem, brincam com o tema, não fica naquela coisa nolanismo, que é aquela coisa de tornar tudo realista, né? Virou uma chatice, virou um tempo pra cá, né? De tornar tudo real, tudo realista. Não, Pacific Rim não é realista, Pacific Rim é divertido. Aquele super-homem, cara, aquele super-homem pra mim... Porra, sei lá. Transformar isso que ele era Cristo e botar muito sério. Eu não quero ver sério, eu quero ver super-homem com raio laser e seus dramas, e dar porrada com todo mundo. Não quero ver aquela lenga-lenga. Quero ver. Não precisa ser realista pra tornar o super-homem mais profundo. Se eu quero ver alguma coisa com conteúdo, eu vou procurar um cinema desse tipo. Eu gosto desse tipo. Mas se eu pago um ingresso pra ver super-homem,
Eu quero ver o Super-Homem. Ah, mas o filme do Super-Homem é o filme do Super-Homem. Principalmente no terceiro ato, quando chega o Tonianos, tipo, vira um filme assim muito porradeiro, né? Efeitos, pelo amor de Deus, cara. Eu detestei esse filme, sinceramente. Enfim. Tá, mas vamos voltar, sei lá, a gente... Acho que a gente tá na pauta, né? né? Não, tá é um tema pauta, tão amplo. É um tema... Tá, mas eu quero saber de uma coisa de vocês também, que é uma coisa do meu gênero favorito, que é de filmes de terror, né, que tá na pauta, que foi o remake, né, da Profecia, que saiu em 2006. Daí saiu aproveitando, fizeram remake de várias coisas, né? Alguns mais conhecidos. Saiu esse ano, passado. Oi? Evil Dead que saiu esse ano. Ano passado. Ano passado. Saíram, por exemplo... Os remakes de filmes japoneses, né? Remake de filmagens. Então... Isso é verdade. E também a Dani lembrou bem, também tem essa questão de que americano não quer legenda, né? Tudo eles querem fazer remake pra língua deles. Ou eles querem fazer porque sempre fazem, entre aspas, melhor. Entre aspas mesmo, porque olha, tem horas é muito difícil. A violência gratuita, que o diretor é inclusive o mesmo, sabe? Mas aí tem que fazer com a cor americana, não tem que ser um filme americano, é o mesmo diretor, mas é americano. Na verdade, o Violência Gratuita, ele até chega a ser o extremo do que o Psicose é, porque é o mesmo diretor, mas é a mesma história, é mesmo tudo, assim. Só muda a língua, é bizarro isso. Mas é bom, porque também pelo menos chamou a atenção de algumas pessoas pro original, que é o alemão. O filme de terror, o que você ia perguntar, João, aliás? O que você acha do gênero? Não, o que vocês acham dos remakes? Porque, por exemplo, a gente teve o caso da Profecia, né? Que é um dos clássicos, assim, do terror, né? Antigo, depois teve esse novo remake, que foi o único que saiu, né? Em 2006. Depois tivemos o caso do Hora do Pesadelo, que teve um remake, depois Sexta-feira 13. Tem todo ano. O Massacre da Relé também tem todo ano. É. E o que vocês acham de tipo remakes assim de outros estilos, né? Que é o próprio do terror, assim, porque o terror é um gênero assim muito subestimado, assim, né? É muito porque teve o subestimado, caso mas do. Porque teve o caso, por exemplo, do Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Os dois filmes, assim, se for ver o original, é considerado horrível por muitas pessoas que não gostam do estilo. Eu acho os dois antigos geniais, né? Mas o remake estragou. O Sexta-feira 13 que saiu e o Hora do Pesadelo. O original, o genial é o original. Eu gosto. O Hora do Pesadelo eu realmente gostei do remake. Não achei tão ruim, não. Eu também gostei. Engraçado que remake de filme de terror é uma coisa que não me incomoda. Para que eu acho que de outro, quando eles pegam um filme de outro país, né, te incentiva vai lá ver o original e às vezes você descobre coisas maravilhosas, né? Que nem quando teve o Chamado há anos atrás. Que o original é muito melhor, né? Mas se não tivesse o americano, a gente nem ia saber que existia. Independente dos remakes dos filmes de terror, o filme de terror contemporâneo tá muito ruim. Não tem novidade, é quase sempre a mesma coisa. O casal vai pra uma mansão, pra uma casa que é assombrada e alguma coisa assim. A única diferença que tem é que tem uns que são na brincadeira e outros não, né? Tem a mesma história. Apesar de que, olha, eu vou falar, ano passado teve um filme de terror que, olha, eu achei sensacional, o Invocação do Mal. Apesar de ele pegar uns clichês assim, West. A construção de cena é requintada, eu falo assim, a câmera é uma linguagem assim, de retratar aquela época é legal. Eu gostei do Evil Dead também. Eu achei um bom remake porque ele não é necessariamente um remake. Ele traz uma outra história e depois ele retorna ao original, né? Uhum. Bom, eu achei interessante porque o Invocação do Mal, ele te deixa com aquela mesma pulga na orelha que o Exorcista deixa. Não com a mesma profundidade do Exorcista, mas com aquela pulga, tipo, como é uma questão de exorcismo, é aquela coisa meio que existe, né? Sabe? Aquela coisa do boato, assim. Ninguém divulga, mas você ouve histórias. Então, e como uma história é sobre um casal de exorcistas, né? Uhum. Demonólogos, então torna aquela coisa meio como se fosse quase palpável, assim, tipo, opa, parece que isso aconteceu, não daquele jeito, mas a sensação do filme, ela é pesada, e é um puta filme muito bem conduzido, na tensão, na narrativa, os sustos não são óbvios. Eu acho que o filme de terror é válido remake ainda, em alguns casos, principalmente japoneses e tal,
Mas pra mim, o gênero que eu acho que não recebe bem o fato de remake é comédia. Eu acho que... sim. Não, cara, você vai fazer a mesma piada com outro ator, ou você simplesmente vai ficar pegar o esboço daquela história porque deu certo pra vender e fazer... tô querendo fazer o remake daquele filme com o Les Nielsen, como é que é? Qual que a polícia vem aí? Não, é verdade. Qual que a polícia vem aí? O nome dele não? Aquele que é do policial. 3, Vamos fazer um filme com Ed Helms, sabe? Pra quê? Não tem necessidade mesmo. É esse tipo de filme que eu quero que seja um fracasso financeiro, assim, um fracasso. O legal era o Les Nielsen. Por causa do Les Nielsen. É a mesma coisa que eu quero um remake de mudança de hábito. Pra quê? Para nos torturarem. Não existe. O terror, como o caso originalmente já tem muitas continuações, né? A Hora do Pesadelo tem 7 continuações. Sexta-feira 13. Então ainda pode trazer um pouco daquelas continuações no filme só e fazer algo mais criativo, algo com efeitos melhores, com uma direção melhor, porque muitos eram de baixo orçamento na época, então a viabilidade de hoje. Cara, eu falo pra vocês ficarem de olho nos diretores do VHS. Esse ano, no passado. O VHS? É. Acho que saiu em 2012, 2013, eu acho. O 2. Mas é um filme maravilhoso. Foi o último filme de terror bom que eu vi. Eu não assisti nenhum dos dois, né? Eu não assisti nenhum VHS ainda. Tem, tipo, do James Wan, né, que dirigiu Invocação do Mal. Eu gosto do Sobrenatural, que é o primeiro filme que eu gosto. O segundo eu não assisti. O segundo é horrível. O Sobrenatural, o primeiro eu já não gostei muito, então eu nem pretendo ver. Esse é aquele que tem uns menininhos, né? Isso, que o menino, ele fica em coma, assim, e ele começa... o demônio começa a possuir o corpo dele, porque o corpo dele tá frágil ali, a alma dele não tá lá. Eu achei mais ou menos, apesar de ser de James Wan, eu esperava tanto que quando assisti Invocação do Mal, não fui com tanta expectativa por causa do Sobrenatural. Eu achei meio, sei lá, clichê. Cara, pareceu mais uma história do Guilherme Del Toro, mas eu achei muito bom o filme. Então, só sei a pegada do Del Toro, que tá. Mas o filme é muito bom. Tem um outro diretor que chama T. West, que ele fez 2 filmes que eu gosto muito, né? Que chama A Casa do Diabo, que é muito foda, tipo, lembra bastante as suas atmosferas anos 80, sabe? De filme B, que é muito bom. E o Hotel da Morte, que é quase a mesma pegada, assim, que é muito foda também. Entendi. Mas eu acho assim que, tipo, o terror hoje em dia, eu acho que os remakes estão estragando o terror, assim. Por exemplo, eu assisti filme Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, eles tinham, tipo, toda uma atmosfera, sabe? Eles criavam, não era tão explícito, era a mesma coisa, acho que igual do Tubarão, né? Porque o Tubarão demorou, por exemplo, pro monstro aparecer pra você ver qual que era a minha real ameaça, né? Era a mesma coisa. Hoje em dia é tudo explícito, sabe? É tudo querem logo mostrar quem é o assassino, querem mostrar logo o gore. Você vê o filme, você nem viu o filme e já tá no Twitter, né? É verdade. As coisas mais rápido. Mas então, é um problema. Não tem mais a construção do terror. Não mais. Virou mais carne de vaca, né? É pra levar a namoradinha lá, a menina fica com medo e ela se abraça no namorado no meio do cinema. Virou uma coisa muito assim pra adolescente. Muito menos pra você, vou assistir um filme de terror. Então vamos assistir um filme de terror. Outra coisa que pensou foi as paródias de filmes de terror. Paródia. Tem uns que é legal, mas tem umas que não dá pra... não tem coragem de... Mas, cara, depois de Todo Mundo em Pânico 2, tudo virou um lixo. Sim, não, eu acho que isso funcionou nos anos 90, começo dos anos 2000, né? Agora tentaram reviver isso, mas não deu muito certo. Aquele Inatividade Paranormal é um lixo. Só Jesus na causa, né? Chegaram a fazer também paródia com Jogos Vorazes, né? Com Crepúsculo, que também não deu muito certo. Nem um pouco. Não, né? Porque... todo mundo já cansou. É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de piada. Mas o negócio remake, né? Uma coisa muito datada. Acho que falta uma paródia inteligente. Eu acho que, assim, coisa de paródia sempre existiu, né? Desde o... Qual é o nome daquele diretor que fez uns filmes com Gene Wilder? Isso.
De umas paródias boas. Na verdade. Porra, mas teve os besteiróis. Mas hoje, assim, virou um negócio tão chato também. É outro bagulho que ficou chato em Hollywood, é isso. As paródias de filmes, sei lá, inventa as piadas melhores, né? Porra, muito preguiçoso, sempre aquelas piadas idiotas. Precisa ser tudo igual. Mas é o que virou, Hollywood. Hollywood sendo Hollywood, né? Né? Sei lá, assim, eu acho que deveriam, por exemplo, a gente já aproveita e entra no novo tema, né? Que a gente também tava na pauta, que é a ida de diretores, né? Pra Hollywood, né? Que é no caso que eu destaquei, que é o José Padilha, né? O Sean Pak, que dirigiu o Old Boy, a trilogia da Vingança, o Kim Ji-won, fez o Viu o Diabo, o Medo, e dirigiu também, acho que um dos melhores filmes também que eu vi ano passado, que foi o Gosto de Sangue, que é muito foda, e o Walter Salles, né? Ele dirigiu o Gosto de Sangue, Gosto de Sangue. Gosto de Sangue não, o primeiro filme dos Coen? Não, também, eu acho que também é com... Não, peraí. Tá. É que esse gosto do... Não, peraí. Gosto do Sangue... Não, nossa, agora me confundi. Peraí. Esse filme que eu tô falando é um que é com a Mia Wazonka, com a Nicole Kidman e o... Segredo do Sangue. Segredo do Sangue. Bom. Nossa... E que é do Chong Pak, que é o primeiro filme que ele chama o Pak, que é o primeiro filme que ele foi pra Hollywood fazer, que é muito foda mesmo. Vocês já viram, né? Não, passou desapercebido. Mas eu pretendo ver. Passou o filme? Aí, você assistiu, né, João? Eu assisti. Então, o que você achou do filme? Então, o filme é muito bom, cara. A trama, assim, é mais ou menos... Como posso dizer? Assim, ele esconde até o último momento o real motivo do... Por exemplo, do tio da minha Wazonka tá lá na puta, ter ido visitar a família, né? Esconde até o último momento. O tio, ele é interpretado pelo Matthew Gold, que fez o Dr. do Watchmen, né? Esqueci o nome dele. Assim, é muito foda, porque ele mistura um pouco também do gore, meio que do assassinato, assim, lembrou um pouco os filmes do Hitchcock. Também deixa um pouco um ar de suspense, assim, no ar, sabe? Do que vai acontecer, do assassino ter que se torcer pro assassino se livrar daquele negócio, ao mesmo tempo você quer que ele seja capturado. É um filme muito bom, sabe? Eu recomendo pra todo mundo. Legal, sabe quem escreveu o filme? Hã? Sabe quem escreveu o filme? Quem? É aquele Wynton Miller, que fez aquele lá que foge da prisão, tá ligado? Prison Break. O roteirista da série? Ele era o roteirista desse filme? Não, o próprio ator. Sabe aquele lá que tatua o mapa da prisão no corpo pra ajudar o irmão a fugir? Oi! Sério? Você tá dizendo? Sério, eu vi agora no MDB. Ele escreveu o filme, cara. What the fuck, man? Sabia que o cara era bom roteirista, pelo menos. Nossa, parece. cara, me surpreendi agora, velho, porque o filme é muito bom. Ele só escreveu o filme mesmo, só um filme. A TV é mãozinha do Chan-wook Park, né? Qualquer diretor coreano transforma qualquer filme bom. O Chan-wook Park é foda, né? Mas se fosse outro diretor, ele poderia acabar com o roteiro, né? Mesmo o roteiro sendo bom. Poderia cagar, mas nossa, o filme... Oi? Se você for assistir o remake do Old Boy, você pensa, pra que eu... Quando me deu, esqueci o nome dele, Jesus do céu. Spike Lee? Não, dirigiu agora o Spike Lee. Cara, não faz sentido. Primeiro, não tem nenhuma mão ali do Spike Lee. Eu achei que pelo menos, poxa, legal, remake do Old Boy, que é um filmaço original, coreano. Mas diretor. Ele vai trazer algo legal ali. O filme é uma bosta. Aquele vilão, Charlito Copa, é um dos atores mais canastrões atuais do cinema. Aquele cara é muito ruim. O Josh Brolin? Não, Charlito Cooper. Você acha ruim? Olha, ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Ô louco, eu achei ele ótimo. No Elysium, putz, ele destrói. Ele tá bom. Elysium, ele tá uma bomba, mas nesse filme, cara, ele se supera. No Old Boy, ele se supera. É que ele é exagerado, né? Só que aí... depende do papel que ele eu não gosto de atuações faz. Elysium e Distrito 9, ele sai muito bem, assim... Mesmo os papéis lá. Acho que depende do diretor que ele pega também. Aquele filme acho que já ele é tá pegando agora ainda. Qual? O Elysium. Você acha ruim? Acho mais ou menos. Mas ok, né? Tá, Assim, dá pra... vamos lá.
Então, o que vocês acham da ida desses diretores pra fazer coisas novas, né? Porque a gente teve o caso do Walter Salles, né? Que fez o On the Road em 2012. Que foi um filme que demorou pra sair, né? Que o Coppola, né? Que comprou os direitos, não sei o que, do livro, queria um diretor pra fazer, não sei o que, e precisou do Walter Salles pra fazer por causa do Diário de Motocicleta. O que vocês acham da ida desses diretores pra lá? Pra uma rejuvenescida. Eu acho que é a única coisa boa no meio desse mar de coisa ruim. Que eu acho que dá uma. Como eu posso dizer? Acho que dá uma renovada, né? Que é o que Hollywood está precisando. E essa é espaço desses novos talentos pra gente não ficar mais numa mesma maior ainda. Eu acho que é válido quando eles têm possibilidade criativa. Quando tem um produtor ali restringindo. Então, é que depende, por exemplo, o Fernando Meirelles e o Walter Salles pegaram trabalhos não exatamente hollywoodianos, né? Tipo, American Zoetrope, por exemplo, não é nada hollywoodiano. A produtora do Coppola é uma produtora independente, né? Geralmente sempre faz filmes voltados pra festivais, assim, é um público um pouco mais restrito, se for ver, de público, assim, não é um... Apesar de não ter gostado tanto, assim, não achado tão bom o On the Road, do Walter Salles, que assim, dentro do mercado americano você encontra peças interessantes, assim, obras interessantes pra você acompanhar, mas... Eu assisti. Você assistiu? O que achou do On the Road? Oi? O On the Road, alguém assistiu? O que vocês acharam do filme? Eu assisti, eu gostei bastante. Eu também gostei bastante. Eu... Não pode dizer que não gostou, cara. Agora falou que você gostou bastante, mudou de ideia? Não, eu falei que eu não achei tão bom. Só não, eu gostei, mas não achei tão bom. Não, é que eu confundi. Na verdade, eu gostei, mas tinha problemas. Assim, eu gostei, mas eu não gostei. Eu gostei, mas não achei tão bom. É que tá. Eu não achei, mas não, não achei ele não é um filme incrível, mas é um filme muito agradável. Sim. E só, né? Mas é um bom filme. Eu li o livro, depois eu assisti. Eu achei assim muito bom, porque o Walter Salles soube mudar algumas coisas pra preservar o público, né? Em vez do leitor, que eu achei isso muito bacana. Ele cortou algumas coisas, assim, que eu achei que no livro cabe melhor, mas coube também bem no livro. Porque, por exemplo, no filme, porque no livro, o Saul, né? Saul Paradise, ele vai e volta várias vezes pra casa da mãe. Ele vai levar não sei quem e volta pra Nova York. Vai levar certo quem e volta pra outro lugar. Então ele meio que não sabe. Vai e volta, deixa o livro cansativo. Eu gostei que ele cortou isso no filme, preservou assim mesmo que a estrada mesmo, né? Como um personagem, deixou o próprio Saul Paradise mais solto no próprio filme. Assim. Eu curti bastante por causa disso. Isso já podia levar até outro assunto, porque agora também tá numa febre, né, de ficar levando livro pro cinema. Nossa, é verdade. Mas tem agora. É o seguinte, desde o início do cinema, já houve essa questão de adaptação de teatro e de literatura. Só que estão agora pegando muita leitura infantil e juvenil. Principalmente... Muita coisa ruim. Porque agora a gente vai acabar os Jogos Vorazes, tá surgindo o Divergente aí, né? Pra substituir o mercado. É bom, mas ainda assim ele leva pop, né? Mas tá surgindo o Divergente aí, não sei. Mas é uma fonte que tem dado muito certo essa coisa de pegar livro infantil juvenil e levar pro cinema, né? Tipo, tá funcionando muito. Questão de público tá funcionando. Na verdade é até uma jogada bastante confortável pros produtores, né? Eles baseiam num sucesso pra fazer dinheiro. É que nem, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Não sei como vai ser no cinema, pelo que eu vi do livro. Cara, eu acho assim que é muito adaptação pra pouco público. Entendeu? Eles pegam qualquer coisa assim que deu sucessinho e querem fazer. Então, tipo, vamos dizer que não tá nascendo escritores para livro, estão nascendo roteiristas. Sim. O cara quando hoje em dia livro pensando que vai dar um filme de sucesso. Na verdade já quer fazer. Na verdade são filmes mercenários. Na verdade pra mim é filmes mercenários em cima de livros mercenários. Também. Ou seja, pra mim não tem quase valor nenhum, assim. Tirando algumas obras que tem uma história interessante, mas fora isso. É ruim, mas eu leio todos. Não, mas tá certo, né? A gente tem que ler, né? Pra gente também não tirar muitas conclusões precipitadas. Eu mesmo tiro, não vou falar
Não vou deixar de admitir aqui, mas que às vezes enche o saco, né? Tipo, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma leva, sempre a mesma... Mas eu acho que isso uma hora vai acabar, assim como sempre tem ondas. Hollywood sempre foi feito de ondas, assim, momentos, né? Nos anos 80 teve a onda dele, né? De fantasia, com o mundo real. Nos anos 90 é outra onda de sucessos que foram... Os produtores investem, aí surgiu os super-heróis. Tá surgindo, assim, as adaptações de literatura infanto-juvenil, que tem um público, né? Um público jovem, que tá deixando de ver cinema, por ver, considera bem. E eles estão tentando atrair bem bastante esse público. Comigo tá funcionando. Mas então, a gente ia falar da ida dos diretores estrangeiros, na verdade, né? Então, eu citei, que eu me lembrei desses 4, né? O caso mais recente mesmo, o José Padilha, né? Que foi até contratado para fazer, acho que um outro filme, que eu não sei qual vai ser. Mas eu acho assim que é interessante colocar a visão de um diretor de outro país dentro de um entretenimento tão forte, de uma arte tão forte assim, que é Hollywood, né? Tem o cara que fez o filme Rio também, não esqueci o nome dele. Carlos Saldanha. Porque o Carlos Saldanha tá saindo super bem. Ele tá há séculos, né, dentro do cinema hollywoodiano. Mas o cinema dele é hollywoodiano. Mas a Padilha, eu acho legal o que o Padilha faz, por exemplo, pelo teor, pela coragem que é pelo diretor corajoso que ele é, né? Então, eu sempre imaginei que pelo menos o Robocop em si ele não ia ser uma obra medíocre. Eu não imaginava. Eu tava falando com relação ao Saldanha, por mais que o cinema do Saldanha seja hollywoodiano, ele trouxe a questão do Brasil e do Rio de Janeiro, de certa forma. Ele fez adaptação, né? O Rio é muito uma homenagem, claro que com um olhar um pouco americanizado, mas existe isso. Então acho válido pra mostrar que o Brasil é só o que é dito como... Se bem que só aparece escola de samba. É complexo essa questão de cultura e Hollywood, né? Porque ao mesmo tempo que Hollywood é americana, ela aborda muitas questões, muitas culturas dentro de um olhar muito particular que é americano. E que nós, digamos, muitas vezes um olhar aberto, pouco preconceituoso. Muitas vezes tem filmes preconceituosos de culturas fora, né? Há uns tempos atrás, os soviéticos os russos eram os vilões da história. Até os anos 90 existia terrorista russo num filme. Eu falei, sei lá, acabou, né? Porque todo russo tem que ser o vilão. E acontece agora também da Coreia do Norte, né? Agora são os coreanos. É muito problemática essa questão de Hollywood com filmes para outros países, né? Porque sempre realmente é necessário diretores estrangeiros lá fora, lá em Hollywood, para dar aquela abrir a mente, né? O dura trazer um olhar, né? Chega um diretor de outro país, mas ele é dominado pelo produtor, né? Aí eu acho que fode as coisas. E que eu acho que quando o diretor tem que se impor, né? O diretor que faz a obra. Querendo ou não, o filme vai ser vinculado ao nome dele, não do produtor. Então, pessoal, eu venho aqui avisar que eu já fui chamado pra dirigir em Hollywood. Remake ou é filme original? Eu não posso falar, é um projeto muito ambicioso, então em breve darei notícias. Opa, contrata nós, hein? Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar? Não, né? Eu falei pouco hoje. Bruno? Beleza. Pô, cara, acho que não tem muito. É um assunto bem abrangente, mas se começar a falar de filmes separados, não vai sair daqui hoje. Não, e acho que no fim, o problema é bastante óbvio, né? Assim, se for ver. Pra quem assiste bastante, a gente percebe, né? O que tá errado, o que não tá certo, o que dá pra onde ir, né? Mas enfim, né? Nós, cinéfilos, vamos sobrevivendo. Isso é verdade. Bom, então podemos encerrar agora, né? Sim, né? Certo. Eu agradeço a participação de vocês. Bruno, Dani, muito obrigado. Oada, obrigado por ter ficado. Descrevam também pauta vocês, né? Mandem pra gente aqui sugestões pra gente estar abordando, né? Dani, também escrevam alguma pauta que você queira. Bruno também. Oada, pra gente escrever. E vocês também mandem e-mails pra nós, que é o cinema pessoal @gmail.com. Nós estamos em Casa Nova, que é o nosso blog, que temos a parte do podcast, que é o Sétima Arte. É só entrar em contato conosco e se divertir com nossas críticas e nossas sugestões. E é isso aí. A gente precisa da interação de vocês, porque funciona melhor assim. Se você está solteira, à procura, também mande e-mail para a gente. Convide ele pra ir no cinema, né? Ir no cinema, saber um pouco mais de cinema pessoalmente, com a gente ter um debate, estamos aí, é só marcar.
Menos eu, porque assim, eu sou compromissado e minha senhora vai ficar brava se eu ouvir isso. Então, amor, menos eu tô por fora. Então, se for encontro de casais, João toca. Você é carioca do Rio de Janeiro, quer companhia para ir ao cinema? Estamos aqui, tá? Jundiaenses também. Mas não pode ser remake. Por favor. Não pode chamar pra remake, aí já perde a moral. Desculpa aí. Verdade. Mas então é isso. Obrigado por terem ficado aqui e até a próxima. Tchau. Falou.